mantém no governo? Nada disso é normal, né, Mauro? No Dia do Trabalhador, o Lupe já deveria estar desempregado. Já devia ter perdido o emprego antes de chegarmos a essa data tão especial. E o Lula promoveu uma intervenção no INSS, instalou lá uma gambiarra. Era indispensável a nomeação de alguém que tivesse condições de fazer frente a esse descalabro que está acontecendo ali. Aparentemente, o presidente escolheu alguém que está equipado para enfrentar o problema, alguém que tem pós-graduação em corrupção e lavagem de dinheiro, parece que é o que a conjuntura pede, né? Agora, nós estamos diante de um cenário em que há três mundos hoje em Brasília. O do Carlos Lupe, o do Lula e o mundo real. No mundo do Lupe, o ministro da Previdência se sente muito à vontade para dizer, numa audiência na Câmara dos Deputados, que não se julga responsável institucionalmente pelo INSS. O Lupe disse isso na Câmara. No mundo do Lula, o presidente da República intervém no INSS, ao mesmo tempo em que mantém o ministro, o Carlos Lupe, no cargo. E no mundo real, há uma bagunça. É uma bagunça que ajuda a explicar a facilidade com que entidades sindicais roubaram 6,3 bilhões de reais dos aposentados. O Lula e o Lupe estão se esforçando para caracterizar essa fraude contra os aposentados, que começou lá em 2019, como parte da ruína do Bolsonaro. Isto é uma verdade. Só que heranças malditas não geram larápios, nem obrigam os herdeiros a multiplicar a maldição, que foi o que o governo Lula fez. Então, seria demasiado a essa altura exigir que o atual governo parasse de se vangloriar, como fez ontem, aliás, o presidente Lula em rede nacional, parasse de se vangloriar por ter dado à luz um inquérito. O governo faz muito bem em bater esse bumbo. Agora, é preciso que as investigações da Polícia Federal sejam levadas a sério e que o governo pare de tratar os brasileiros como bobos. Na semana passada, o Lupe resistia em demitir um presidente do INSS, que foi afastado cautelarmente por decisão judicial, e dizia que um servidor extremamente qualificado não poderia ser queimado na fogueira. Nessa semana, ele engoliu esse xerife que o Lula enfiou na estrutura do INSS, a sua revelia, e antes, nessa passagem dele pela Câmara, ele ateou fogo às próprias vestes. Disse lá, quem fez errado, que vá para a cadeia. E aí teve o cuidado de se despir das responsabilidades. Não há omissão da minha parte, eu não estou aqui para acobertar o roubo de quem quer que seja. Então, como disse, nesse Dia do Trabalhador, o Lupe já deveria estar desempregado. Aí vem a notícia da Kátia Seabra, uma boa jornalista, traz aí o eco que se ouve ali nos subúrbios do Palácio do Planalto, que o presidente, pressionado pelas circunstâncias, começa a considerar a hipótese de afastar o ministro. Agora, o que o presidente faz por pressão é o que ele deixou de fazer por convicção ou precaução. Esse relacionamento dos presidentes, não só do Lula, todos os presidentes com os seus ministros, ele é regido por um acordo tácito, um acordo não escrito, não declarado. Esse acordo segue duas regras muito singelas. Se o desempenho do ministro não corresponde às expectativas do chefe, ele é mandado embora. E se o presidente submete o auxiliar a constrangimentos, é o ministro que pede para sair. Não há governo sem curto-circuito. Curto-circuito é algo natural em todos os governos. Agora, a demora em desativar esses curtos-circuitos transfere o choque da esplanada para o Palácio do Planalto. Então, o presidente está atraindo para si, está acomodando no seu próprio colo um problema que seria mais conveniente, administrado de forma mais conveniente, se ele mandasse embora o Carlos Lupe. Assim como nomeou um xerife lá para o INSS, ele precisa nomear um outro ministro que tenha condições de enfrentar esse problema sem o contencioso, o rastro pegajoso que o Carlos Lupe deixou no Ministério da Previdência. Então, para ser muito objetivo em relação à dúvida que você colocou no início, Mauro, o Carlos Lupe já tinha que ter sido demitido há alguns dias. E o Lula, ao dar sobrevida ao ministro, ele agrava o problema dele, Lula. Ele transfere o problema da esplanada para dentro do Palácio do Planalto. E aí tem uma questão que é a seguinte: o Lula levou, acho que quase